Queridos, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe. Trabalhar e divulgar os postulados da doutrina espírita, no dizer de André Luiz, no livro Conduta Espírita, André Luiz, ele vai afirmar que os espíritas são os milionários da felicidade. E por que nós somos os milionários da felicidade? Porque nós detemos o conhecimento transcendental da vida. Ser espírita, no dizer da benfeitora espiritual Amélia Sacramento Rodrigues, é uma aventura espiritual, porque a doutrina espírita nos abre as nossas consciências para as infinitas possibilidades dessa grandeza da alma que cada um de nós somos. Chico Xavier, ao psicografar o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, no primeiro capítulo deste livro, Pensamento e Vida, Chico pergunta a Emmanuel se existe um roteiro no plano espiritual para aqueles espíritos que vão reencarnar. Qual é esse roteiro para aqueles futuros espíritos que vão reencarnar? E Emmanuel responde para o Chico, psicografando este livro Pensamento e Vida. E é em cima desse livro, da citação dessa obra, e algumas observações da minha pessoa, como também algumas observações de Haroldo. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através de nós mesmos. Somos nós que somos os construtores dos nossos próprios pensamentos, das nossas atitudes. Em um trecho do livro, Emmanuel vai falar: amando e instruindo, estamos aperfeiçoando nosso pensamento. Quando você ama, quando você busca o autoconhecimento, você está se aperfeiçoando, você está ampliando o seu estado de consciência espiritual. Nós sempre escolhemos padrões emocionais, padrões intelectuais, e elas vão comandar o nosso pensamento, que é o fluido vivo. Então, nós escolhemos os nossos padrões emocionais, escolhemos os nossos padrões intelectuais, e é esses nossos padrões comportamentais que vai direcionar o nosso pensamento, que é o fluido vivo, o fluido cósmico universal. Siddhartha Gautama, Buda, há 3.000 anos no passado, há uma frase genial do jovem Siddhartha Gautama, Buda. Ele iria dizer: somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Então o planeta Terra reflete o comportamento mental da sua população, que somos 8 bilhões de seres humanos habitando transitoriamente este planeta Terra. A cidade de Ipiaú, os seus residentes, os seus moradores, o padrão mental energético da psicosfera dessa cidade reflete o comportamento psíquico-mental de cada
um de vocês, dos seus moradores. A energia que paira sobre esta cidade, ela tem uma origem. A origem é o padrão mental de cada um dos seus moradores. Então, quando Emmanuel diz que dentro do nosso pensamento existe a evolução, que evolução é um convite permanente ao aprimoramento. A evolução é um convite constante para o aprimoramento interior de cada um de nós. Vai dizer Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, no ano de 1490, na cidade de Ávila, Espanha, eu considero Teresa d'Ávila, ou Ávila, como a primeira psicoterapeuta da Idade Média, porque ela iria escrever uma série de obras cujo título do livro se chama O Calabouço da Alma, a caverna interior de cada um de nós, e que existe um mistério insondável, desconhecido, no mundo íntimo de cada um de nós. Quando no templo de Delfos, as pitonisas, na antiga Grécia, iria cunhar na entrada deste templo a célebre frase: homem, conhece a ti mesmo. Conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo, porque há um universo dentro de cada um de nós. Há uma infinita diversidade de galáxias, de arquipélagos dentro de nós. Há muitas moradas da casa do Pai, sim, uma diversidade de moradas de mundos físicos, uma diversidade de moradas do mundo espiritual, mas também tem as diversas moradas no mundo interior de cada um de nós, e que é desconhecido de você mesmo. Então a evolução, na linha do tempo, é esse convite permanente e constante para o nosso aprimoramento. Como vimos pela manhã, a história de Procurando Nemo. Nemo, na sua trajetória de vida, ele foi se aprimorando. A história de Nemo é a história de cada um de nós, nas nossas viagens de conviver neste mundo de diferenças. Nós nos aprimoramos através dos diferentes. E aí Emmanuel vai dizer algo que me parece que vocês vão achar muito interessante, essa colocação de Emmanuel, que diz assim: karma, expiação, provação. Quando começou esse problema e por quê? Karma e provação. Quando começou esse problema e por que começou? O indivíduo está tendo um karma, o indivíduo está passando por uma expiação. Quando foi que teve o início? O karma que alguém está respondendo, de um karma coletivo. Porque acontecem os grandes cataclismos como o karma, como por exemplo a grande onda gigante, a tsunami, que ceifou 300 mil pessoas no Natal de 2004, no Pacífico. Mas quando você para na pergunta, quando começou esse problema, começou há 1000 anos atrás, será que nós estamos respondendo por dramas humanos individual, dramas humanos coletivos? Será que está relacionado com os compromissos que a gente assumimos nas nossas vidas pretéritas? A lei de causa e efeito é uma lei da justiça divina. E aonde está escrito a justiça divina? Na consciência.
Então, uma pergunta fundamental que eu sempre gosto de formular: por que eu vivi e por que eu vivo esse problema? Que problema? Karma, expiação, provação. Por que eu estou na minha provação? Eu estou no meu processo kármico. Eu estou expiando. Então, por que eu vivo isso? E por que eu estou envolvido nesse problema? Já fizeram essa pergunta a si mesmo? É justo e merecido o que eu estou passando? Já fizeram essa pergunta? É justo e merecido esse drama relacional que eu estou passando com a minha família? É justo e merecido o que eu venho passando na minha vida profissional? Se você teve a coragem de fazer essa pergunta, vejamos a resposta que a Mano vai dar nesse livro que está gravado lá no meu canal Reencontro com a Vida. Então, lá no canal tem o estudo que eu fiz durante 9 meses do livro Pensamento e Vida, e que eu vou dando um aprofundamento nesse tema. Então, Emmanuel vai dizer: o nosso pensamento cria a vida que procuramos. E o que queremos dizer? Que dentro de você há uma multidão de pessoas. E quantos lugares você já viveu? Quantas existências você já teve? Quantas línguas você já falou? Com quantas pessoas você já se relacionou? Quantas profissões você já exerceu? Vocês já pararam para pensar? Quantos idiomas já falamos? Queremos dizer que o pensamento, ele vai criando o que nós procuramos. Você é o que você pensa. Quantas esposas já tivemos? Quantos maridos já tivemos? Quantos idiomas já falamos? Quantas profissões já tivemos? A legião que o Cristo aborda, e que Emmanuel diz que dentro de cada um dos seres humanos existe uma legião interior, uma legião de subpersonalidades. Eu estou James, mas na época que eu fui padre, em 1783, era outra personalidade. Quando eu tive a encarnação como João Abraão, era outra personalidade. Por onde Núbia, a minha amiga Núbia, por onde Núbia andava há 2 séculos atrás, por onde ela andava, que idioma ela falava, com quem ela estava, o que ela fazia para sobreviver no século XVII. 2 hipóteses: ou estava no mundo espiritual, ou estava encarnada. Vivendo com quem? Fazendo o quê? Vamos mais longe, descendo na linha do tempo, e que no final da nossa palestra eu vou concluir o trabalho de hoje com uma apresentação com a música Oração ao Tempo. Então é uma pergunta que nós formulamos, porque dentro de nós existe uma infinidade de subpersonalidades. Se a gente não consegue lidar com a personalidade atual, imagine com essa legião de personalidades que tivemos no passado, que está no nosso inconsciente profundo. Então, a pergunta é difícil de responder. Essa pergunta é difícil. Afinal de contas, quem é você? Já fizeram essa pergunta?
Afinal de contas, quem realmente você é? Eu sou James, morador de Salvador. Eu não estou perguntando a personalidade de James. Eu estou perguntando quem é este ser, este indivíduo. Você é a atual personalidade de hoje? Ou a atual personalidade de hoje é uma etapa da sua jornada? Já refletiu? Que a sua personalidade de hoje é uma das personalidades da tua jornada. E qual será a tua nova personalidade em uma futura reencarnação? No passado, já tivemos as nossas vidas passadas inúmeras, falando outros idiomas. O nosso território brasileiro foi descoberto há 500 anos. Mas por onde todos andavam há 2000 anos? E para onde nós iremos? Poderemos planejar as nossas futuras encarnações? Sim. Você começa a construir as suas futuras reencarnações com as pinceladas das suas atitudes e comportamentos no presente. Porque o presente é um reflexo das nossas ações do passado. Você é no presente o que você construiu no passado. E o futuro é o que você está construindo no presente. Então, passado, presente e futuro, tudo está. Então você, como vai dizer Caetano Veloso, eu achei magistral a letra. É de uma profundidade, oração do tempo, senhores do destino, de uma consciência divina. Em meios a essas múltiplas personalidades, fruto da pluralidade de nossas existências essas que já tivemos vidas em outros mundos. Há alguns padrões, esses padrões comportamentais hoje, muito influenciado pelos meios de comunicação. O comportamento da sociedade vai apresentando padrões comportamentais e que mexe com o nosso mundo emocional efetivo. E Emmanuel vai dizendo que alguns padrões emocionais, afetivos, mentais, quem tem determinado as suas escolhas, quem tem conformado a sua vida, quem tem estabelecido os limites, limitações, talvez provações. Talvez essas provações apresentadas por você mesmo. Então ele vai dizendo assim: não foi imposta por ninguém. Karma, expiação, provação, não foi imposta por ninguém. Absolutamente que não. Não é karma, não é expiação, não é provação. É simplesmente, meus queridos irmãos, o seu pensamento criando a vida que você procura. Então, karma, provação e expiação, na linha do tempo, foi você, o teu pensamento, que criou essa situação em que você se encontra. Perceberam? Então, nesse texto,
Ele diz: uma parte consciente de você nega, mas uma parte consciente pede, procura, grita, e você acaba repetindo padrões nos relacionamentos, padrões em suas escolhas, padrões nas suas atitudes, padrões que acaba determinando o seu destino. Então, não basta resgatar, porque é você que cria esses padrões comportamentais. Esses padrões comportamentais que vai levando ao espírito repetir experiências ao longo dos séculos. Ontem, uma das nossas amigas comentava sobre o prédio, que quando eu cheguei aqui, o que mais me chamou a atenção foi um prédio, um arranha-céu prédio. E uma das amigas disse: olha, Jesus, ali é questão de família, de herdeiro, tal. Você acredita? Tem o quê? 40 anos esse prédio? Não sei. 44. Imagine que daqui a mais alguns anos, imagine que esse prédio fique aí mais infinidade de décadas. Os construtores do prédio, vamos dizer que os que construíram, na linha do tempo, desencarnaram, que vem a desencarnar, que vai desencarnar, e o prédio vai ficar aí. Esses mesmos que construíram o prédio e que tiveram problema, eles vão reencarnar na mesma cidade de Piauí, ainda brigando com os mesmos problemas que são os padrões emocionais do passado. Então, nos nossos relacionamentos, a gente repete comportamentos do passado. Então, quando ele diz assim, não basta resgatar, mas ampliar uma nova visão do ser que você é. Esses padrões emocionais que vai levando ao espírito a repetir experiências ao longo dos séculos, como eu falei. Qual então o convite? Se a gente repete as nossas experiências em vidas passadas, o padre, aquele jovem padre que nasceu na cidade de Porto no ano de 1750, muito jovem, aos 25 anos, ele se torna franciscano em um mosteiro na cidade de Porto, no século XVIII. Aos 25 anos ele é expulso do mosteiro por mau conduta. A freira, irmã Josefa, não permite que aquele jovem padre trabalhasse naquele mosteiro, e ele sai revoltado e sai a peregrinar. Sai de Portugal caminhando, um peregrino, passa uma temporada na Espanha. Ele já estava com 29 anos, e da Espanha esse padre chega na periferia de Paris. Era o ano de 1788, e vai fixar residência na periferia de Paris. E durante aquele período que este padre franciscano, que utilizava a batina e utilizava o Evangelho de Jesus de forma
equivocada. Só que ele chega no período da Revolução Francesa, o período em que os franceses estavam revoltados com o comportamento do rei da França, Maria Antonieta e Luís XVI. Luís XVI e Maria Antonieta, dois jovens residentes no Palácio de Versalhes, gastava tubos de dinheiro e deixava o povo na periferia de Paris. Eu estou falando 1789. O povo passava fome, miséria total, e o povo começou a se revoltar contra a nobreza de Paris. E aí, esse povo se revolta e tem a queda da Bastilha. E o padre estava lá, ele era de nacionalidade portuguesa. E ele participa da Revolução Francesa porque ele estava dentro daquele contexto, daquele caos que o mundo estava passando. A Revolução Francesa iria perdurar entre 1789 a 1799, foram 9 anos, e ele, como padre, ele incentivava a derrubar a nobreza. A monarquia francesa precisava mudar. Entre em cena Robespierre, Danton, Camille Desmoulins, os cabeças da Revolução Francesa. Era 14 de julho de 1789, quando houve a queda da Bastilha. Esse padre, nos bastidores daquele momento político da queda da monarquia francesa, ele quase ia sendo guilhotinado. Ele sai da França, agora já estava lá pelas bandas dos seus 50 anos de idade. Ele retorna depois de muito tempo ausente de Portugal, doente, alquebrado, e ao retornar, ele busca o mosteiro de onde ele teve a sua formação teológica, religiosa. Já estava muito doente, e ele pede clemência aos franciscanos do mosteiro de Porto. Os franciscanos o recebem, irmã José o recebe, e ele dá os últimos suspiros da sua existência, depois de quase 65 anos de vida, na personalidade daquele padre, e desencarna. Retorna para o mundo espiritual, levando os estigmas, a sua personalidade de padre para o mundo espiritual. Durante o período no mundo espiritual, ele leva um longo período no mundo espiritual, aprendendo, se educando, e depois retorna, reencarna no Brasil, na época da República, no período do Brasil Império, quando Dom Pedro II era o imperador do Brasil, na década de 90, do ano de 1890 aproximadamente. E lá ele vai viver como agricultor no interior do Brasil. Não mais na personalidade de padre, mas como agricultor no interior do Brasil, para desenvolver o espírito da humildade. O homem da roça. E ali, ele tem outros padrões, uma nova personalidade. Ele tem uma vida curta,
desencarna muito jovem aos 30, retorna o mundo espiritual, como disse Bruna. Quando não estamos sendo educados, encarnados, estamos sendo educados no mundo espiritual. Porque lá tem escolas, tem universidades, e ele passa por um estágio no plano espiritual, e quando ele retorna ao mundo da imortalidade, os benfeitores espirituais que nos acompanham, cada um de nós ao longo da linha do tempo, diz: olha, essa próxima reencarnação sua está muito ligada, ou ligada, com a sua penúltima personalidade de padre que você teve, em que você agora vai reencarnar em uma circunstância completamente diferente. Você não vai nascer com nenhum estigma físico, você vai reencarnar em um biotipo bom, e você vai assumir uma nova tarefa. É aí que você vai ter a sua grande mudança, a sua grande evolução. Você vai reencarnar no Brasil, mais uma vez, em uma cidade no Brasil, e vai se tornar espírita. E quando você se tornar espírita, continuaremos ao seu lado. Mas veja o que você vai fazer com a pérola do Evangelho de Jesus, que é o advento do Consolador prometido. Você se tornará espírita, e vamos ver como é que você vai se comportar. Ou seja, os padrões desse padre ao longo do tempo, nos últimos 250, 260 anos, às vezes a gente vai repetir. Aí é que está a questão de karma, expiação e provação. É você que cria de acordo com os comportamentos que você foi tendo nas suas últimas existências. Porque você não pode ser analisado pelo que você é hoje, mas sim pelas infinitas subpersonalidades que você teve. E eu sempre digo, e vou repetir aqui, eu sempre comento isso nas minhas conferências, que esta encarnação é a encarnação do nosso salto quântico. Ou você evolui ou não evolui. Essa é a encarnação que cada um de nós estamos tendo a oportunidade de dar esse salto quântico. Então, esse jovem padre que quase iria sendo guilhotinado, como diz Divaldo, aqui no Brasil, no século XX, reencarnou inúmeros espíritos ex-franceses, segundo Divaldo, que quase 2 milhões de espíritos franceses reencarnaram no Brasil, e muitos deles se tornaram espíritas. Inclusive ele, né? Divaldo, que já teve uma existência na França, e ao longo da nossa vida, a gente foi encontrando essas figuras do passado, especialmente alguns anos atrás, há muitos anos, na Semana Espírita de Vitória da Conquista, a gente vai de vez em quando encontrando os ex-amigos do passado. Eu acho que eu conheço você, tem uma afinidade, enfim, nós vamos encontrando o outro, porque o outro tem o mesmo padrão emocional nosso. Então, a pergunta é: nós temos adotado a sabedoria em nossas escolhas? Se você tem essa consciência acima do ego, porque o self e o ego, o self quer ampliar o seu estado de consciência, o self quer se espiritualizar, mas o ego, quando vê que o seu self, a sua luz interior está expandindo, o ego, o lado sombra, não vou permitir, e joga à tona do inconsciente mais profundo
que existem em nós, que são as camadas, como vai dizer Dr. Muzaki, esse neurocientista, que o nosso cérebro reptiliano tem 300 milhões de anos de evolução. André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos 3 andares. O cérebro reptiliano, que é a parte instintiva, primitiva. Por que cérebro reptiliano? Porque os nossos neurotransmissores, como eu falei pela manhã, é muito semelhante aos neurotransmissores dos répteis. É onde está a parte mais instintiva, é a parte do calabouço, da caverna interna de cada um de nós. O segundo andar, vai dizer André Luiz, que é a nossa consciência atual, aonde nós registramos os aprendizados da atualidade. Esse é o segundo andar. O terceiro andar é o superconsciente, é a aspiração futura que todos nós almejamos. Então, o ego, ele briga com o nosso self. Lembra do desenho animado de Pateta? Tem um desenho animado de Pateta que é interessante, que tem o anjo e o demônio ali na cabeça de Pateta, lembra? Então existe o anjo e o demônio dentro de nós, mas é você que fortalece o demônio que existe em você. Demônio no sentido figurado e o anjo. Então nós convivemos com o anjo e o demônio dentro de nós. Então não é para você extirpar, arrancar de vez o seu lado sombra, porque aí há um impacto muito grande. Ao longo do tempo você vai convivendo, vai diluindo o seu lado sombra e florescendo o seu lado luz. Há uma frase que eu cito, que eu digo o seguinte: nós somos a mais pura expressão do Criador. Eu sou a expressão divina do Criador. Então Emmanuel vai nos dizendo que toda escolha tem consequência. Toda consequência é resultado de escolhas. Algumas consequências são frutos de escolhas anteriores, mas são escolhas. O comportamento que você teve na atual existência, o que você fez no passado nessa atual existência, vai repercutir no seu presente. E quando o nosso pensamento se aproxima, meus irmãos, não é? Da sabedoria, a nossa vida reflete amor, e não há escolha mais sábia do que o amor. Então mudem a antena parabólica de cada um. O pensamento é uma antena parabólica. Essa nossa antena parabólica, que é o pensamento, ela está sintonizada com algum satélite. E qual é o satélite que você está direcionando a tua antena parabólica, que é o teu pensamento? Existe a Universidade de Satélite Cósmicos. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos 2 primeiros capítulos desta obra, ele vai dizer que o planeta Terra é um grande magneto, que o nosso sistema solar é um campo energético. Ele vai dizer que o universo, a nossa galáxia, é um campo energético, que tudo é vibração. Qual é o padrão energético vibracional que você está estabelecendo? FM. O que significa FM? Frequência modulada. Você está em uma frequência de uma rádio ouvindo música clássica. Música clássica, Jean Sebastian Bach, Jesus, Alegria dos Homens. Você está ouvindo uma música clássica. Você, com o seu livre-arbítrio, apertou o botão, entrou em uma frequência de ouvir
música clássica. E você resolve, eu vou mudar de frequência e eu vou ouvir uma rádio que toca música de letras primitivas, de letras chulas, padrões de letras musicais que faz apologia à sexolatria e à pedofilia, letras musicais que faz apologia à agressão à mulher. São escolhas, são padrões, são frequências. Então, toda a sua vida, tudo que te acontece, todas as suas relações, meus irmãos, são pedacinhos de você mesmo, são reflexo de nós mesmos, são os nossos reflexos dos nossos comportamentos, porque a lei divina, ela é pedagógica, ela jamais vai apresentar um problema que você não seja capaz de solucionar. Vai dizer Haroldo Dutra. Eu pessoalmente sou muito fã de Haroldo Dutra, pelo trabalho que ele apresenta. Haroldo Dutra, ele vai dizer que o que mais chamou a atenção nos estudos dele foi quando ele estudou o livro Pensamento e Vida, e que fez diferença. Haroldo Dutra aborda esse mesmo tema, e recentemente ele abordou esse tema, se eu não me engano, há um ano atrás, aonde ele vem dizer que a nossa vida é feita das nossas formas, pensamentos. Cada coração que se relaciona conosco é como um terreno que possui. Está no horário? Falta quantos minutos? Hein? 15. Cada coração que se relaciona conosco é como um terreno que possui as suas áreas cultivadas. E o que é que nós estamos cultivando dentro do nosso coração? Já pararam para pensar? Tem um livro, vocês já perceberam que eu gosto de citar livros, porque eu sempre digo que quando você apresenta um trabalho, apresente a fonte do que você está falando. Isso é importante, não é? Tem um livro que não é espírita, esse livro, mas é um livro fantástico. E esse livro foi escrito por um monge, Anselmo, O Amor como Revolução. Anselmo é um monge alemão. Ele escreveu esse livro em 2014. O Amor como Revolução. A única revolução que deve existir no mundo é a revolução do amor. Quando o homem descobrir o poder do amor, será muito mais forte e soberano do que a descoberta do fogo há milhões de anos. Mas que dia nós vamos descobrir por definitivo o poder do amor? No dia em que nós descobrirmos o poder desse amor, o mundo deixará de ser um planeta de provas e de expiações para um mundo de regeneração, porque o mundo regenerado são corações que amam, que se perdoam. Mas enquanto nós estamos mergulhados em uma onda de ódio planetário, a nível planetário, uma onda de ódio, de discórdia, de tirar vidas humanas, 30.000 seres humanos mortos em uma guerra insana, a maioria crianças e mulheres, não justifica. Onde é que está a nossa humanidade? O que nós estamos aprendendo
com o Evangelho de Jesus. O Novo Testamento prega o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Velho Testamento, nas entrelinhas, fala olho por olho, dente por dente. Moisés, na época que ele caminhava na terra, o comportamento dos hebreus, Moisés desencarna. Elias, que está narrado no Velho Testamento, desencarna. E quando Jesus coloca as suas pegadas na terra, ele vai ao monte, acompanhado de João e de Simão Pedro. Jesus, o fornecedor desse ectoplasma, materializa-se o espírito de Moisés e o espírito de Elias. E Simão Pedro e João, Rabone, você quer que eu faça outras tendas? Porque Moisés se materializou, Elias se materializou. E o que foi que Jesus falou para os dois? Jesus estava mostrando a prova da imortalidade da alma, mostrando que o espírito na linha do tempo ele vai evoluindo, porque aquele Elias que se materializou era o Elias do tempo de Baal, que mandou matar, mandou decapitar vários discípulos. E Elias, que se materializou ao lado de Jesus, é o próprio João Batista. E por que não foi a figura de João Batista que se materializou do lado de Jesus, mas sim a personalidade de Elias? João Batista foi decapitado. Ele tinha em algum momento de se reajustar com a sua própria consciência, porque lá no passado, quando ele foi Elias, ele mandou decapitar. E concluindo, a doutrina espírita faz um convite profundo a cada um de nós. Ela nos pede um passo adiante, de reconstruir-se, de aproximar o nosso pensamento, as nossas ideias, os nossos sentimentos, meus irmãos, minhas irmãs, ao padrão do Cristo, para que a nossa vida possa refletir padrões da vida do Cristo. Esses sim que são os nossos padrões que precisamos se aproximar dessa consciência holística, dessa consciência universal que é o Cristo. Nós não fomos criados, já estou nas considerações finais, nós não fomos criados para mágoas, ressentimentos. A mágoa e ressentimento é um veneno em nossos corações. Ninguém foi criado para guardar mágoas e ressentimentos. Fomos criados para o trabalho, para a bondade, para a ação construtiva. Então, eu diria que esses são os padrões do Evangelho de Jesus. É esse padrão, meus caros amigos que nos acompanham aqui, os internautas. Esses são os nossos padrões. O padrão de vivenciar o Evangelho de Jesus. Nós vamos nos aproximando desses padrões na medida que incorporamos esses padrões à nossa vida. Vamos experimentando a cura. Não se trata de uma cura física, trata-se de uma cura profunda, de uma mudança de valores. Essa é a verdadeira cura para o mundo em transição. A transição planetária é do ponto de vista ético, moral e espiritual. A cura da humanidade está em mudar o seu padrão mental, comportamental. Então,
A postura diante da vida espiritual é disso que fala o Espiritismo, em nome de Jesus. Mude o teu comportamento mental, a forma como você pensa. Você então não será mais a mesma pessoa quando você muda esse padrão, essa atitude. Se você começa a enxergar, se você começa a perceber, se você visualiza, e como é que está sendo a nossa visualização da vida? Quais são os seus padrões? Quais são as linhas que estão definindo o seu destino espiritual? Quais são os elementos, os padrões de decisões e escolhas mais profundas? Se você enxergar, você não será mais o mesmo quando você realizar essa viagem ao seu mundo interior. Então, concluindo, seguir, meus irmãos, o Cristo Jesus pede primeiro, acima de tudo, enxergar a quem, Núbia? Enxergar a você mesmo, admitir, convencer-se, para então confirmar-se no sentido construtivo e criativo de si mesmo. Eu encerro com a colocação de Joana de Ângeles, do livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Ela diz: Joana, amar o próximo há estágios. Para amar o próximo há um estágio. O primeiro estágio, para que você possa amar o próximo e possa amar a Deus, você passa por um estágio. O primeiro estágio, ame a você mesmo, tenha dignidade com você mesmo, tenha respeito com você mesmo, tenha solidariedade, compreensão com você mesmo. Ame a você mesmo, amando a si mesmo, tendo respeito, dignidade com você mesmo. Você coloca na sua alma interior esses sentimentos profundos. Agora sim, você já conquistou essas virtudes interior dentro de si. Agora eu vou amar o próximo, porque amar o próximo é a extensão de sentimentos que eu já conquistei. E o terceiro e último estágio é amar a Deus. Amar a Deus, eu tenho que amar o meu irmão sem ódio, sem ira, sem vingança. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sem ódio, sem vingança, sem matança, sem jogar bombas, enquanto o outro, a faixa de Gaza está sendo bombardeada e os outros irmãos tomando champanhe, comemorando morte de crianças. Que Deus é esse? Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe.